Boa noite, meus quarenteners. Todo mundo dentro de casa, quietinho, sem sair. Essa é mais uma edição do nosso querido podcast Foca na Info. Ou seria boa tarde, né, Gabriel? Edi, pois é. Para mim, boa tarde. Para vocês, boa noite. Mas estamos aqui mais uma vez gravando esse podcast. Então vamos nos apresentar mais uma vez. Eu sou o Gabriel Justino. Eu sou Edi Fortini e hoje nós teremos uma convidada super especial, a bibliotecária de projetos culturais, Marina Maschietto. Se apresenta. Muito bem-vinda, Marina, que também faz parte do nosso grupo Em Foco. Pode se apresentar. Boa noite, agradeço o convite. Eu sou Marina Maschietto, me formei também na FESP, junto com o Gabriel e a Edi, e hoje faço especialização em gestão de projetos culturais pelo CELAC, lá na ECA, na USP, e vim conversar com vocês sobre a ressignificação da biblioteconomia por meio dos nossos personagens ficcionais. O Gabriel vai falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Agradeço muito o convite e vamos lá. E esse tema vai ser super legal de a gente falar, porque além da Marina falar sobre esse tema, também foi o tema do TCC do Gabs, né, Gabs? Sim, com certeza, Edi. Eu falei de um personagem ficcional, né, que foi o Gato Pintado do Castelo Rá-Tim-Bum, que fez aí parte da infância de milhares, ou posso até arriscar, de milhões de brasileiros nos anos de 1994 até o ano de 1997, pela TV Cultura, mas que agora, né, sempre está sendo reprisado e as novas gerações vão conhecendo seus encantadores personagens, né? Inclusive, se não me engano, eu não tenho certeza se são todos os episódios, mas uma boa parte deles está disponível no canal do YouTube da TV Cultura também. Eu tenho uma ótima notícia para você, Edi, para os nossos ouvintes também. Quem quiser acompanhar, maratonar o Castelo Rá-Tim-Bum, relembrar as épocas da infância, bom, todos os episódios estão disponíveis sim pelo YouTube. Se eu não me engano, apenas um episódio, que é o episódio 91 da série, que é um episódio um pouquinho mais longo, que tem em torno aí de quase 1 hora de duração, que não está disponível, não sei porquê, mas acredito que vocês consigam achar em alguma gulgada aí por aí na internet. Inclusive, a série marcou tanto a vida das pessoas que foi tema de exposição no ano de 2014 no Museu da Imagem e do Som, no MIS aqui em São Paulo. Foi uma exposição bem marcante que passou por alguns outros estados do país e voltou no Memorial da América Latina em 2018 e durou até março de 2018. Eu lembro na época que foi uma exposição que foi bastante prorrogada para que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer os espaços do Castelo Rá-Tim-Bum, porque foi uma exposição onde eles montaram muitas coisas do cenário foram remontadas, então foi bem bacana. Acredito que essa tenha sido uma das exposições mais cheias do memorial, foi muito bacana. Eu estive nessa exposição, inclusive, para fazer algumas fotos. Eu fiz um texto também que foi publicado no blog da Monitoria Científica da FABSP. A gente vai deixar o link aqui para vocês. E havia uma fila sempre grande para tirar foto com o gato. Inclusive, a gente vai deixar até um desafio aqui para vocês. Vocês que estiveram, nossos ouvintes queridos, que estiveram no MIS, quer postar sua foto com o gato? Coloca aí nos nossos comentários na página ou do Instagram ou do Facebook e a gente divulga essas fotos, porque são muito legais os personagens que estavam lá na exposição. Com certeza, eu acho que isso é uma campanha que a gente pode lançar e abraçar. Inclusive, o gato é um dos personagens mais amados da série, um dos personagens mais lembrados da série, né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Você ter uma representatividade do bibliotecário na figura do Gato Pintado, o querido Gato Pintado, né? Eu tô até visualizando o Gato Pintado agora na minha mente e ele já ensinando o Nino, o Zeca,
Biba, o Pedro, o grande livro de poesias, com as poesias, né, da Cecília Meirelles, né? Quem nunca, né, lembra dessas poesias que introduziu, né, a literatura brasileira para as crianças, né? Isso é uma coisa sensacional e principalmente através do personagem do Gato Pintado na biblioteca. Olha, devo dizer que a biblioteca do Castelo Rá-Tim-Bum foi, assim, acho que a primeira biblioteca que eu senti muita vontade de conhecer, assim. Eu lembro de ser criança e de querer ter uma biblioteca daquela na minha casa, ou de querer ter a oportunidade de conhecer a biblioteca do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, com certeza, mas quem nunca, hashtag aí fica, quem nunca quis ter a biblioteca do Castelo Rá-Tim-Bum em casa. Gente, é uma coisa, assim, sensacional. Apesar do gato sempre falar que lá só tinha 1.010 livros. Porém, acredito que teria mais, né? Pela foto, assim, pelas imagens e tal, parece ter mais. Mas é um sonho de consumo, acho que de todo mundo ter uma biblioteca em casa, né? Com certeza. Mas vamos pensar um pouquinho nesses personagens ficcionais. Temos o gato, aí nosso personagem brasileiro queridinho. Outros personagens me vêm à cabeça, né? Como recentemente a Olivia Caliban, de Desventuras em Série. Com ela eu tenho uma relação diferente, porque na época que lançou a série eu já fazia faculdade. Então eu me via muito. Ela ainda segue o estereótipo, né, da bibliotecária de óculos e coque, mas também ela muda um pouco de figura, né, durante alguns episódios da série. A gente pode perceber, né, que a Olivia, ela é uma personagem que cresce no decorrer da série. Quem assistiu aí Desventuras em Série sabe um pouquinho aí como é que é essa relação da Olivia, e ela acaba quebrando vários estereótipos com relação à bibliotecária, apesar de, né, como você mesma falou, né, Ma, de ter os óculos, de ter o coque e tal, mas uma coisa que eu acho surpreendente na Olivia é que ela tem um papel ativo na sua comunidade. Ela está na escola preparatória Punfrock, se eu não me engano, é um nome difícil de falar, né? E ela tenta, de todas as formas, enfiar a literatura nas crianças, dando um pouco de alento, porque quem assistiu a série ou quem leu os livros sabe muito bem que o reformatório ali era uma coisa assim de louco. Inclusive o diretor era um louco que tocava um violino desafinadíssimo para torturar as crianças durante os seus concertos, seus recitais, né? Você lembra desses alentos, né, Má, que a Olivia oferecia para os seus alunos na biblioteca? Sim, com certeza, Gabriel. E quando eu assisti o episódio, a primeira vez que ela aparece, algo, se não me falha a memória, que me saltou muito aos olhos foi o período de abertura da biblioteca, que era um período muito curto, e ela dava pra ver na personagem que ela se sentia muito chateada de ter um período tão curto em que somente ela, né, ficava na biblioteca a maior parte do tempo, e um período tão curto de abertura para as outras pessoas, né? Até em alguns momentos em que os órfãos precisam fazer pesquisas e eles também se deparam com esse tempo muito curto. Foi algo que me saltou aos olhos, até por estar estudando na época serviço de referência e essas coisas que são mais específicas da nossa profissão, e me ver repensando nos horários, né, em que as bibliotecas geralmente funcionam e como seria se elas funcionassem menos tempo ou se elas funcionassem mais tempo. Eu não sei se você conhece, você já tinha ouvido falar dessa série da Netflix ou da série de livros? Tá na lista para maratonar, não tá? Como é que é? Tá na minha lista, sim. Na verdade, eu não conhecia a série de livros. Eu tive contato pelo filme, que saiu já há alguns anos.
e eu tinha adorado o filme com o Jim Carrey, uma atuação muito legal dele, e através dele eu conheci os livros. Eu ainda não cheguei a ler os livros, mas pretendo, tá, gente? Porque nossas listas são infindáveis, né? Não assisti, mas pretendo. E também tem a série que foi feita pela Netflix, que eu também ainda não vi, mas nessa época de quarentena, eles aqui em casa, com certeza vai ser a próxima que eu vou ver. Inclusive porque tem um ator que eu adoro, que é o Neil Patrick Harris, que é o famoso Barney de How I Met Your Mother. Inclusive, eu estou maratonando How I Met Your Mother agora, estou terminando, e na sequência eu vou pegar Desventura em Série. É uma ótima série. Os livros são 3 livros. É sensacional, uma leitura muito fácil, uma leitura gostosa, repleta de referências sobre outros livros, personagens, autores. Então, quem gosta ou quem lê muito vai amar essa série de livros. Eu acredito que nas séries eles acabam dando referências do cinema também, se eu não estou enganado, mas não estou falando com propriedade aqui, viu, gente? Porque eu não pesquisei sobre referências cinematográficas na série. Eu só sei da parte dos livros mesmo, porque é onde eu peguei mais o gancho, né? Bom, inclusive, agora eu quero, aproveitando, né, que a gente está falando do Gato Pintado, da Olivia Caliban, em um momento também, né, de quarentena, eu assisti o vídeo da Gabriela Pedrão. Um beijo para a Gabriela, ela é uma excelente bibliotecária, sempre está dando dicas incríveis de livro e também falando sobre a biblioteconomia. Ela, em um dos seus últimos vídeos, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, ou na própria semana passada, não me recordo, ela falou um pouco sobre a questão da biblioteconomia e a questão da pandemia, né? Então, é uma coisa aí que a gente pode começar a discutir. E ela lançou uma discussão muito interessante, ela colocou um questionamento muito interessante da questão de precisamos usar o nosso tempo, né, de quarentena, que a gente fique em casa, para nos capacitar como profissionais. Isso é uma coisa excelente, é uma coisa sensacional, maravilhosa. Porém, a gente precisa agora olhar para a biblioteconomia e repensar. E repensar o quê? O que eu quero dizer com repensar a biblioteconomia? Em tempos de pandemia, de bibliotecas fechadas, de bibliotecários, como é que a sociedade está enxergando essas bibliotecas fechadas? Será que as bibliotecas públicas, universitárias, enfim, todas as tipologias de bibliotecas que vocês já conhecem, os leitores que a frequentam estão em casa falando, nossa, graças a Deus, né? Os bibliotecários daquela biblioteca devem estar saltando de alegria porque finalmente a biblioteca está em silêncio, porque não tem ninguém. Então, eu acredito que nós devemos olhar agora para o nosso fazer bibliotecário, para a biblioteconomia e pensar que tipo de biblioteca nós temos oferecido para os nossos leitores, para os nossos frequentadores. Eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer e exatamente por isso nós estamos falando desses personagens ficcionais, que é justamente para a gente fazer esse link. Se nós temos personagens que fazem parte da nossa infância, que fazem parte da cultura pop, como nós não conseguimos, né, ultrapassar esse cenário fictício para a vida real e nos mostrar em tempos de crise profissionais necessários para a sociedade, né? Não só a biblioteca como um espaço de interação e de conhecimento, mas também a questão da biblioteca e do bibliotecário. O bibliotecário como um profissional que faz diferença. Então, eu não consigo enxergar ainda, não vi ainda nenhum movimento dos bibliotecários para ir no sentido de combate a fake news, né? De tentar amenizar a questão da leitura. Então, são coisas que a gente quer trazer para vocês, esses questionamentos, para a gente discutir. É isso que a gente quer discutir hoje com vocês. Se nós conseguimos lembrar de personagens tão impactantes na literatura, por que nós não conseguimos ser tão impactantes como esses personagens? E aí, gente, o que vocês acham desse questionamento? Polêmica, hein? Polêmica.
Bom, quem me conhece sabe que eu sou grande amante do futebol, então essa provocação do Gabriel me lembra uma frase famosa do Eduardo Galeano, que para quem não sabe também era grande amante de futebol, quando ele diz que não há nada menos vazio que um estádio vazio, dizendo que... O que ele quer dizer com essa frase? Que o futebol, ele não faz sentido se você não tem as torcidas, se você não tem o público, né? Recentemente, antes de paralisarem os campeonatos, nós tivemos alguns jogos sem torcida e conseguimos enxergar esse vazio que é um estádio sem sua torcida. E o que eu quero dizer com isso? Marina, você está tentando juntar futebol com biblioteconomia? Sim, porque para mim não há nada menos vazio que uma biblioteca sem o seu público. Os livros na estante podem estar todos organizados. Finalmente teremos o silêncio, que eu não concordo muito também, que todo mundo sempre prega, né? Que a biblioteca é lugar de silêncio. Outra provocação, será que é lugar de silêncio ainda hoje, em 2020? De que biblioteca a gente está falando que a gente quer silêncio? Em que contexto? Ficamos aí para reflexão. Mas é isso, para mim, a biblioteca sem o seu público, sem quem vá lá e seja curioso e queira saber coisas e queira bagunçar os livros, entre muitas aspas, né? E queira mexer, para mim não faz sentido. E você, Di, o que você acha disso tudo? Você concorda com a Marina? Eu sei que é uma questão polêmica, mas nós precisamos enfrentar as questões polêmicas e rever os nossos fazeres, né? Sim, exatamente. Até nessa época que nós estamos vivenciando em frente a uma pandemia e tudo mais, eu acho que vale uma ressignificação social, profissional e pessoal. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nessas três frentes, nesses três âmbitos. Hoje a gente está vendo muito essa questão de o quão o seu trabalho pode ser ressignificado durante essa pandemia, porque tudo vai mudar a partir de agora. Então, isso também diz respeito ao bibliotecário. Se você não tiver um livro, como você vai oferecer a informação ao seu usuário? É claro que até mesmo na nossa formação a gente debateu bastante sobre isso, que o bibliotecário não cuida somente de livro, mas frente ao bibliotecário perante a sociedade, frente ao que a sociedade pensa sobre o bibliotecário, como a gente vai se recolocar? Talvez seja uma boa oportunidade para a gente justificar o nosso papel perante a sociedade. Com certeza, Edi. São coisas assim que nós precisamos discutir. Eu acho que temos um papel importante, sim, perante a sociedade. Eu acho que a gente sempre... Às vezes a gente parece um disco arranhado, né? Falando sempre, somos profissionais da informação, somos profissionais da informação, da informação, da informação, da informação. Mas, quando se faz necessário a nossa presença, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo, nessa crise de informações, nessa guerra, né, de informações, o que é verdade, o que não é, quem a gente deve confiar, quem a gente não deve confiar, que fonte consultar. Eu acredito que a partir daí, desse momento, né, desse aspecto de em quem a gente pode confiar, nós sairmos como aquele que é o farol, que aponta assim, olha, né, temos profissionais, temos cientistas, o bibliotecário fala isso, temos cientistas, temos pessoas que estudam anos, né? Não estou falando aí de meses, eu estou falando de anos, dedicam uma vida inteira, literalmente aí, para estudar e para falar assim, olha, fica em casa porque é a melhor solução, a gente não tem vacina, não tem nada, então... E aí o bibliotecário ele poderia ser essa pessoa que vai apontar as fontes verdadeiras, que vai falar assim, então, aquela notícia lá que você recebeu no WhatsApp, ela é falsa. Esse é um trabalho do bibliotecário, né? Faz parte você apontar, né, as incoerências das notícias e falar, então, você precisa checar a fonte. É um dos trabalhos do bibliotecário, né? Exatamente. Menos Zap e mais Átila, né, povo? Com certeza, né? O Átila, eu acompanho o Átila faz um tempo, acho que faz uns 3 anos que eu já acompanho o Átila, só que não no canal próprio dele, mas no Nerdologia,
né? Um ótimo canal que ele fala sobre várias coisas sob a ótica da ciência. Então, em tempos de crises assim, a ciência tem que nos guiar, né? Tem que ser pautada, as nossas decisões tem que ser pautada através da ciência, né? E o que o bibliotecário tem a ver com isso? Que personagem ficcional tem a ver com isso? A gente tem vários exemplos na ficção em que o bibliotecário e a biblioteca despontam como pessoas que interagem com a sua comunidade e transformam a sua comunidade. E aí você vê em vários casos que os bibliotecários e as bibliotecas não são lugares onde você só empresta livro, só devolve livro, mas são lugares onde você constrói um conhecimento coletivo. E o bibliotecário, muito além daquele estereótipo da senhorinha de coque, que a gente é cansado de saber, é cansado de falar, de combater esse estereótipo, é um profissional muito mais despojado, é um profissional que auxilia aí as pessoas para conseguir a informação que ela quer. Às vezes a pessoa nem sabe que ela quer aquilo, e o bibliotecário sabe o que ela quer. Não é incrível, gente? Isso me lembra, Gabriel, a biblioteca e o papel da biblioteca de Hogwarts, na história do Harry Potter. Em vários momentos, a gente observa tanto a Hermione quanto o Ron e o Harry na biblioteca, seja para estudar, seja para pesquisar alguma coisa. Então, se a gente tem essa imagem, né, que é mais uma imagem tão forte nas nossas memórias afetivas, da ficção, por que não também construir essa imagem na realidade, onde você sabe que eu brinco com os meus amigos, que todos os meus amigos têm um bibliotecário de estimação, que no caso sou eu. E que para qualquer coisa eles podem perguntar para mim, que eu vou estar ali. Então, assim, é o ser curioso. Esses dias eu estava conversando com um outro amigo sobre uma notícia específica que saiu, e aí eu apontei para ele uma coisa, eu falei, olha, essa notícia que você está falando, ela é muito importante e realmente choca quem lê, que era a notícia falando sobre a saída ou não do ministro Mandetta. Mas eu comentei com ele, eu falei, olha, eu só tô esperando outras fontes de informação me darem a mesma notícia, porque eu não estou confiando somente nessa. Por que eu tô contando isso? Porque no mesmo momento ele me perguntou, nossa, você é profissional da comunicação? Aí eu falei, não. Porque isso me parece ser coisa de profissional da comunicação. Eu falei, olha, eu não sou da comunicação, mas além de ser curiosa, eu sou bibliotecária. Isso também, essa curiosidade, esse olhar diferenciado, né? Essa questão de querer, tudo precisa ter uma prova, ter mais de uma fonte, essa pesquisa em mais de uma fonte, também vem do bibliotecário, né? E esse meu amigo comentou comigo que ele estava abismado, porque ele nunca tinha parado para olhar por esse lado, né? E ele falou, olha, desculpa, eu achei que vocês realmente só trabalhassem com bibliotecas. E aí a gente continuou conversando e eu falei, não, isso também é papel do bibliotecário, de você olhar com um olhar crítico para as coisas. Ah, com certeza. Você falou agora do Harry Potter. Eu lembro de uma frase famosíssima, né? Eu acho que até a Hermione que falou, se eu não me engano, no segundo livro da Câmara Secreta, ela falou, quando em dúvida, vá à biblioteca. É uma frase, assim, famosa, né? Da personagem. E a gente vai pensando também, né, a questão de como as pessoas, às vezes, quando a gente vai falar prazer, sou bibliotecário, faço XPTOZ, e as pessoas ficam, uau, você faz tudo isso? Mas eu achei que você só trabalhava com livros, com essa questão, né, e nunca pensam que o bibliotecário pode ser esse profissional que é muito mais que livro, que é informação, né? Não só o bibliotecário é profissional da informação, mas a gente tem um outro olhar para a informação. Então, em tempos de crise, em tempos de pandemia, eu acho que é muito importante, acho não, tenho certeza,
É muito importante a gente se mostrar para a sociedade, falar: oi, tô aqui, eu sou um bibliotecário e eu posso ajudar você. Né? Eu acho que é muito importante a gente se mostrar agora. Agora é a hora da gente repensar realmente qual que é o nosso papel. Né? Assim como a Hermione, assim como a Olivia Caliban, assim como o Gato Pintado. Né? Eu tenho um outro personagem que eu posso dar exemplo, que transforma a sua comunidade, que as pessoas não ligam ele a um bibliotecário, é também do Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês sabem me dizer qual é o outro bibliotecário que tem no Castelo Rá-Tim-Bum? Ah, eu não sei, Gabriel. Eu chutaria, sei lá, o Nino. Nino? Meu Deus! Edi, algum palpite, alguma coisa? Não sei, chutaria o Nino também? Por que vocês chutariam o Nino? Por que vocês olham pro Nino e enxergam um bibliotecário? Ah, acho porque ele é bem inteligente. Ele sempre tem alguma ideia sobre alguma coisa. Ele me parece ser o bibliotecário. Mais um, né? Que daria pra gente... Certo. Você, Edi, por que você acha que o Nino seria um bibliotecário? Qual competência assim, que você estudou aí na faculdade que vocês acham que, poxa, é bibliotecário pelas atitudes dele? Eu concordo com a Marina nessa também. Na verdade, pessoas curiosas como um todo, mas eu acho que essa série toda tem personagens bem construídos, assim, e a gente poderia ficar falando aqui de vários deles. Mas conta pra gente, você que é o especialista em Rá-Tim-Bum aqui, Gabriel, conta pra gente. Então, não é o Nino, gente, não é o Nino, infelizmente não é o Nino não é um bibliotecário, apesar de na minha pesquisa muitas pessoas, né, eu fiz um TCC sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, sobre o personagem bibliotecário no Castelo Rá-Tim-Bum, não é o Nino. Pelas características, né, que a gente sabe do que é um bibliotecário, né? Quando o Zequinha, não vou falar o nome do personagem, vou fazer melhor. Quando o Zequinha, ele faz uma pergunta besta, que nos olhos das outras pessoas é uma pergunta besta, e as pessoas falam assim, vou falar assim, quando por que as pessoas precisam fazer faculdade para ser bibliotecário? Já pensou se o Zequinha fizesse essa pergunta? Então as pessoas iam falar o quê? Porque sim. Porque sim, Zequinha? Porque sim, Zequinha. E aí quem aparece? Aparece um outro personagem. Sempre aparece, né? Esse outro personagem. Quem é esse personagem? É o personagem feito pelo Marcelo Taz, que é o Telekid, que é um outro bibliotecário. Mas gente, o que tem a ver esse personagem? Saiu da onde você tirou essa ideia, Gabriel? Pelo amor de Deus! Então, ele é bibliotecário por quê? Explico. Por quê? Quando o Zequinha ele faz uma pergunta, ele está buscando o quê? Uma informação, correto? Corretíssimo. Isso. Correto? Então, ele está buscando uma informação. E aí, o que o Telekid faz? Ele fala assim, porque sim, não é resposta. Por que será que assunto XPTOZ, lá? É isso que ele sempre fala. E o que ele vai fazer? Ele pega um celular, é uma espécie de celular, né? E ele digita uns códigos nesse celular. Para mim, na minha visão, agora, né? Depois de formado, depois de passar pela faculdade, o que eu entendo? O que eu vejo do Telekid? Eu vejo que ele é um bibliotecário. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando um celular, tá pegando um catálogo eletrônico, digitando um código, quem sabe, né? Pode ser até a CDD, gente, digitando ali para descobrir um assunto e fornecer não só para o Zequinha, nessa interação dele, fornecendo a informação precisa, como se fosse um Google, antes do Google existir. Então, gente, eu não tô lembrado agora quando o Google foi fundado. Vocês sabem quando o Google foi fundado? Olha, pelas minhas pesquisas, em 98 só. 98. E a gente tá falando de uma série de 94. Então, o Telekid, ele é sim uma espécie de bibliotecário. Por quê? Porque ele pesquisa, ele provavelmente tem os assuntos lá indexados, mas que é indexação? É quando você pega os assuntos e coloca em determinada tags. Então, o Telekid, ele auxiliava, né, essa questão
de encontrar informação precisa, não só para dar para o Zequinha essa informação, mas também para o telespectador, ou seja, para as crianças que estavam assistindo a série. Então, o Telekid, ele se transforma, sim, em um bibliotecário. E digo mais, um bibliotecário de referência. Um bibliotecário que auxilia as pessoas a encontrar a informação que elas precisam. Exatamente aquilo que as pessoas querem, necessitam. Que bacana, né, Gabriel? Onde a gente pode saber mais sobre o seu TCC? Tem algum lugar disponível? Sim, o meu TCC está disponível no site da FESP. A gente pode até deixar o link já mastigadinho para vocês, não tem problema, para vocês verem qual foi o meu trabalho. Mas, infelizmente, essa questão do Telekid não foi uma coisa que eu estudei muito profundamente. Não foi um personagem que eu estudei profundamente como eu estudei o gato. Tá aí um futuro tema aí para quem está pesquisando, para quem está no TCC, enfim. Fica aí para vocês a minha contribuição. E, enfim, é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que repensar realmente isso tudo, né? Eu acho que se um personagem ele consegue ter esse impacto na vida das pessoas, de você sempre falar, porque sim, não é resposta, né? Então, tipo, é um momento, assim, que a gente tem que parar, refletir e ver, não, pera, eu tenho um papel mais importante. Eu não fico só na parte de catalogação, de indexação, de classificação. São coisas importantes? São coisas importantes. Eu não estou menosprezando, porque tudo é importante. Mas nós precisamos olhar de novo para o nosso fazer bibliotecário. Quem é o bibliotecário? Essa é a pergunta, né? Quem é o bibliotecário do século XXI? Quem é esse profissional? Qual é a biblioteca do século XXI? O que nós esperamos do bibliotecário, o que nós esperamos da biblioteca. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir agora, né? Qual é esse papel? Eu concordo contigo, Gabriel, e acho que a gente tem muito trabalho a fazer com relação a essa ressignificação, né, do papel do bibliotecário. Só colocaria um plural, né, nisso, né? Porque talvez a gente não seja, talvez a pergunta não seja quem é, mas talvez quem são os bibliotecários, porque aqui a gente comentou da ficção, comentamos bastante sobre os bibliotecários de bibliotecas físicas, mas e aquele que lida com tecnologia? Né? Também olhar para essas pessoas que muitas vezes acabam não se sentindo tão bibliotecários quanto outras pessoas que trabalham com biblioteca, mas também têm essa formação, né? E repensar também, muitas vezes, o que a gente pode fazer além disso e pensar. Hoje eu penso muito na profissão do bibliotecário e nos papéis, né, do bibliotecário como um grande curador, né? Um grande curador de informação, a pessoa que vai reunir as informações e reunir, por exemplo, o que está acontecendo bastante hoje, né, nas redes, é quem vai reunir as datas e horários das lives por aí e vai fazer um post bacana colocando quem vai tocar que dia. Ou então, quem vai pensar nas melhores ferramentas de webconferência e disponibilizar isso de alguma forma. Ou quem também vai olhar para o site da Amazon, que estava com os livros gratuitos, e pensar que segmento que eu posso, como que eu posso compartilhar isso de uma forma inteligente, porque quando a gente entra no site da Amazon tem os mais variados temas. Quem é meu público? Como que eu posso selecionar alguns livros e disponibilizar, ou como que eu posso divulgar isso, né? Então acho que hoje a ideia que eu tenho do bibliotecário, que é muito diferente da ideia que eu tinha quando eu comecei, né, a graduação, hoje a ideia que eu tenho do bibliotecário é esse bibliotecário que vai ser um verdadeiro curador da informação e que vai fazer a diferença na vida das pessoas por meio dessa curadoria. Eu concordo, eu acho que é maravilhoso isso. Eu acho que, Marina, sua colocação foi fantástica, porque
colocar no plural realmente quem são os bibliotecários. Eu posso falar até mesmo pelo nosso próprio grupo, né, o Enfoco. A gente tem pessoas das mais variadas formações e atuando em diversas áreas. Então, nós temos pessoas atuando na área de UX, né, nós temos pessoas atuando na área de projetos culturais, né, Marina? Temos pessoas atuando na questão de partituras musicais. Quem imaginaria que um bibliotecário poderia trabalhar com partitura? Claro, temos pessoas que entendem partitura, né? Não é uma coisa tão simples. Você precisa ter um outro conhecimento complementar para você poder fazer esse tipo de trabalho, né? Assim como tantas outras coisas, como a medicina baseada em evidência, né? Eu acho que o grande erro, às vezes, do bibliotecário, eu acho que de qualquer profissional, é acreditar que a faculdade tem por dever te oferecer tudo ali mastigadinho. Não, gente, eu acho que não é bem por esse caminho, né? A faculdade, ela vai te mostrar o leque de opções que você tem para você direcionar a sua carreira. Então, eu me identifico com música, eu tô vendo uma área similar que dá para eu atuar como bibliotecário na área de música, na área de UX, na área de tecnologia, de Big Data, na área da própria biblioteconomia, repensar os fazeres biblioteconômicos. Então, cara, é muita coisa. É coisa pra caramba, né? Se a gente parar pra pensar as várias áreas de atuações do profissional bibliotecário, né? E os personagens ficcionais, eles estão aí para mostrar isso, né? Claro que a maior parte desses personagens, eles estão em bibliotecas. Mas, por exemplo, o Telekid, se você for olhar, ele não está trabalhando numa biblioteca, mas ele pode ser considerado, sim, um bibliotecário. Outro personagem que me vem à cabeça agora, que seria um ótimo bibliotecário e da área de tecnologia, é o Ned, na última franquia de Homem-Aranha, porque ele é um exímio pesquisador, ele conhece muito de tecnologia e auxilia o Homem-Aranha em diversas funções, né? Até que ele é denominado como nerd da cadeira. Essa denominação nerd da cadeira é exatamente por conta da capacidade que ele tem de pesquisar coisas e ajudar o Homem-Aranha. Então, acredito que o Ned seria um bibliotecário de tecnologia excelente. Sim, com certeza. É um personagem, assim, querido, né? Eu acho que as pessoas geralmente gostam desse personagem. Às vezes a gente precisa de um bibliotecário, procura um bibliotecário, só que não sabe que está precisando de um bibliotecário. Não faz sentido, né, gente? Mas é a verdade. Né? Acontece, as pessoas, elas estão precisando do profissional, mas elas não sabem de que profissional elas estão precisando. Então, geralmente acontece que nem quando a Marina falou do amigo dela. Eu achei que isso era da área de comunicação. Aí você, tipo, oi, tudo bom? Concordo, Gabriel. Por isso que sou a favor de lançarmos aqui uma campanha, não sei o que vocês pensam. Sou #adote um bibliotecário. Porque, disse mais cedo, eu acabo sendo a bibliotecária de estimação dos meus amigos e acredito que todos nós que temos essa profissão podemos ser, né, essa pessoa que auxilia com pesquisas, que ajuda a pensar e que tem esse olhar diferenciado para o mundo, para a informação e que tem a capacidade de filtrar coisas e pesquisar boas fontes e trazer a informação que a pessoa precisa e até que ela nem teve ideia, ou até que ela nem pensou que precisava e precisava. E fica aqui a nossa enquete. Quais são os outros personagens do universo fictício de TV, quadrinhos, etc. Quais são os outros personagens que vocês consideram que têm as características de bibliotecários? Cita aqui pra gente nos comentários. Isso mesmo, vamos lançar essa campanha, vamos abraçar essa campanha de mostrar que o bibliotecário é muito mais do que aquela tiazinha de coque. Já mostramos que não é aquela tiazinha de coque pedindo silêncio.
E vamos mostrar, né, galera, pros nossos amigos, né? Olha, eu sou bibliotecário, eu faço bastante coisa, não fico só na biblioteca. E não fico o dia todo na biblioteca lendo e pedindo para as pessoas ficarem em silêncio, gente. Pelo amor de Deus. Entenda, bibliotecário não fica fazendo só isso. Nós temos muitos trabalhos sensacionais. Né? Eu acho que a Edi pode colocar o próprio trabalho dela, os conhecimentos que ela tem da biblioteconomia como bibliotecária, a aplicação disso em UX, por exemplo, né, Edi? Sim, exatamente. Eu trabalho com experiência de usuário e eu aplico muito tudo que eu vi na faculdade sobre a arquitetura da informação. Além de outras disciplinas também, até a própria pesquisa de usuário e tudo mais. E eu aplico isso no meu dia a dia mesmo. Edi, você utiliza bastante a parte de indexação para fazer a parte de palavras certas para você colocar nos frames, ou você não utiliza nada dessa parte? Eu utilizo uma linguagem que se aproxima da linguagem que a persona precisa. Então, existe o estudo do usuário. Em cima do estudo do usuário, a gente constrói uma persona e essa persona tem características reais de pessoas. Então, ela vai falar pra, ao invés de falar para, ela vai falar né, ela vai falar entendeu. Então, a gente constrói, a gente fala de acordo com o que o usuário diz. A gente traduz na fala do personagem aquilo que o usuário gosta de ouvir. Então, a gente está falando a língua do usuário aqui. Caraca, Edi, isso é maravilhoso, é sensacional. Eu saber, né, os nossos ouvintes saberem essa questão de que você, como bibliotecária, está utilizando os conhecimentos da biblioteconomia e aplicando isso a UX. Gente, isso é fantástico o trabalho que o bibliotecário pode fazer e a adaptabilidade que o bibliotecário tem de se inserir em lugares onde tem ali informação. Mas lembrando, isso é muito importante a gente sempre frisar, a Edi não utilizou só os conhecimentos da faculdade, galera. A Edi, ela buscou conhecimento a mais para poder se inserir nesse mercado. Né, Edi? Sim, exatamente. Atualmente eu continuo lendo bastante sobre a arquitetura da informação, que é algo que eu tive bastante na faculdade, mas eu continuo trazendo isso mais para a área de experiência do usuário. Leio bastante sobre o tema de UX. Atualmente eu estou me informando bastante sobre o novo campo que é UX Research, que é sobre pesquisa de usuário, e também estou lendo bastante sobre UX Writing, que é a escrita para o usuário. Então, é uma gama de conhecimentos aí que você vai desenvolver. Assim como eu acredito que a faculdade de biblioteconomia seja uma base para o seu trabalho, até mesmo se você for trabalhar em serviços tradicionais, como a biblioteca, você tem que se especializar em outros assuntos, em outros conteúdos para trazer uma informação mais especial para o seu usuário. Sensacional, isso é maravilhoso, Edi. É maravilhoso todo esse conhecimento que a gente vai construindo, né? Esses estudos por fora, né? É sempre bom a gente lembrar o pessoal, se você quer, né? Se você quer conhecer as outras áreas, que você acha que você está mais próximo ali, né? daquela área, busque conhecimento. Busque sempre conhecimento para que você possa se inserir naquela área, naquele mercado. É assim com o UX, é assim com a questão do medicina baseada em evidência, é assim na área musical, é assim em qualquer área que a gente citou aqui, a área tecnológica como um todo, né? E eu tenho certeza que os nossos personagens ficcionais, eles vão buscar conhecimento. Hermione é rata de biblioteca, sempre estava lá buscando os feitiços e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente está quase encaminhando para o final desse podcast, né, gente? É verdade. Já está ficando um pouquinho longo e esse não é nosso objetivo, justamente porque a gente quer deixar ganchos para outros podcasts futuramente. Com certeza. Nós agradecemos, então, a presença da Marina. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por cada colocação que você fez, né? Cada contribuição que você colocou aqui. Nós agradecemos imensamente a sua contribuição.
Que é isso, Gabriel. Eu que agradeço muito poder participar disso. As pessoas que me conhecem assim mais intimamente sabem que eu sou uma apaixonada por biblioteconomia, por biblioteca, por informação. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da profissão. Reconheço que temos muito a evoluir e contribuir para uma sociedade melhor, mas ainda assim gosto demais. Assim, eu sou realmente muito apaixonada. Sempre que precisar e quiserem me chamar, estou à disposição. Pode deixar. Bom, gente, é isso. Nós agradecemos por vocês terem nos aguentado, ouvir a nossa voz até agora. Vocês são vitoriosos. Espero que vocês abracem as nossas campanhas. A primeira, do gato, né? Postem suas fotos, né? Com o gato pintado na exposição do MIS e do Memorial da América Latina. Marquem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E a outra, que coloque aí quem são os bibliotecários, os personagens que vocês acham que é bibliotecário, que tem todas essas características que a gente citou. E fica aí, né, gente, a reflexão para vocês. Devemos pensar, sim, numa nova biblioteconomia, numa nova biblioteca e em novos bibliotecários. É isso aí, gente. Aqui fica mais um Foca na Info, o podcast do Infoco.